Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um seminário do nosso canal. Hoje nós teremos o professor Tiago Tomei, do Instituto de Física Teórica da Unesp. Ele é membro do SPRACE e colaborador do CMS. O Tiago é bacharel em Física pela USP de São Paulo, doutor pelo IFT da Unesp e possui alguns estágios pós-doutorais no CERN e na Unesp. E ele atua na área de Física Experimental de Altas Energias, com ênfase na busca por nova física no CMS, e também em aplicações de técnicas de ML, Machine Learning, nestas análises. O Tiago irá falar hoje sobre Dark Matter and How to Search for It at the LHC. E, Tiago, nós gostaríamos de agradecer a você por ter aceitado esse convite. É um prazer para nós ter você aqui. E agora eu passo a palavra para você. Muito obrigado, Clarissa. Imagina, o prazer é meu, é um privilégio estar aqui podendo conversar com vocês. Então, gente, bom dia. Então, eu sou o Thiago e eu vou falar para vocês de matéria escura e como procurar por ela no LHC. Segundo o professor Ferinaldo me falou, eu tinha que fazer uma palestra para um público-alvo que entendesse, tivesse uma noção básica de matéria escura, mas que tivesse muito pouca noção de colisores hadrônicos, como o LHC. Então, talvez algumas coisas que eu vá falar vocês já saibam, mas vão ter que ser repetidas. Bom, então vamos lá. Matéria escura, certo? A gente fala muito disso, mas o que é matéria escura na prática? Então, matéria escura é o nome que a gente dá para algo que a gente não sabe o que é uma presença de diferentes anomalias gravitacionais, digamos assim, em diferentes escalas. Então, tanto quando você calcula, por exemplo, curvas de rotação de galáxia, e compara com as previsões que você teria se você levasse em conta só a luz, só as estrelas jogadas dentro dela, como com a observação de certas anomalias que a luz se curva quando você faz determinados tipos de imagens espaciais, o chamado gravitational lensing, como estranhos aglomerados de galáxias que, se você olhar de maneira gravitacional, o que você acha que está acontecendo, se você olhar no espectro eletromagnético, você vê coisas diferentes. Perdão. Como se você simular a evolução do universo, considerando determinadas distribuições de matéria e energia e calcular os efeitos gravitacionais disso, tudo isso indica que existe algum certo tipo de anomalia no universo, em todas essas diferentes escalas, relacionadas com algo que a gente não sabe o que é. Parece que tem algum tipo de força, de matéria, que exerce força gravitacional, como toda matéria, mas que a gente não vê. E a gente não sabe o que é. Isso a gente chama de matéria escura. Supondo que todas essas observações, todos esses indícios sejam regidos pelo mesmo, sejam, na verdade, fáceis do mesmo fenômeno, e supondo que na verdade, tudo isso pode ser explicado por uma nova partícula, ou seja, são duas suposições bem grandes, a gente tem o que a gente chama de candidato à matéria escura. Então, a gente propõe que existe uma nova partícula que é responsável por todos esses fenômenos, e de tudo isso que eu falei anteriormente, a gente pode tirar alguns features, algumas características dela em grandes linhas, assim. Em primeiro lugar, obviamente, ela é escura. A gente não vê, ela não interage com a luz. Ou seja, ela tem que ser eletricamente neutra. E também tem certos limites em momentos de polo eletromagnético, não vem ao caso. Além de tudo, ela tem que ser collisionless, ela tem que ser, eu não sei traduzir isso, mas ela não interage nem com ela mesma. Isso coloca certos limites na seção de choque, na interação dela mesma em relação com a massa que ela poderia ter. Ela tem que ser
clássica em determinadas escalas. O que isso quer dizer? Para formar esse tipo de estruturas que a gente viu no slide anterior, a matéria tem que se confinar numa escala de quiloparsec. Parsec é uma unidade mais ou menos do tamanho de um ano-luz, um pouco maior ou menor, não lembro agora, mas é dessa ordem de grandeza. E para ter esse tipo de confinamento, você põe limites no comprimento de onda de de Broglie dela. Se você fizer a conta, isso dá uns certos limites na massa dela, mas esses limites são muito pequenininhos. Da ordem de 10, tem que ser maior que 10 a menos 22, se ela for um bóson, ou maior do que 25 elétron-volts, se ela for um ferro. Ela tem que se comportar como um fluido em escalas cosmológicas, porque senão você não consegue ter sistemas ligados gravitacionalmente como esses que eu acabei de mostrar. Então ela tem também um limite de massa superior, que é da ordem de 1000 vezes menor que a massa do Sol. E isso dá da ordem de 10 a 70 elétron-volts. Então você percebe aqui que tem 90 ordens de grandeza. E finalmente, devido ao fato de que ela tem muita importância em cosmologia, ela tem que ser estável, ou pelo menos ela tem que ter uma vida longa o suficiente para que, se ela tivesse sido formada ali perto do começo do universo, ela não tenha desaparecido até agora, ela tem que ainda estar por aí. Mas isso são todas as características, tem um monte de modelos que são de nova física que são compatíveis, que apresentam uma partícula que mais ou menos atende todos esses requisitos. Então, a busca de matéria escura é um mundo. E aí vocês me perguntam, Thiago, mas se essa matéria escura ela é neutra, ela não interage nem com outras coisas naquela mesa, como é que a gente encontra ela? Supondo então que ela seja uma partícula, você faz uma próxima suposição que ela interage sim com as partículas que a gente conhece, as partículas do modelo padrão, só que muito, muito, muito pouquinho. E aí você tem esse diagramazinho aqui da direita, que é um cartoon de como é que ela pode interagir com as partículas do modelo padrão. E dependendo de que lado você olha, você pode fazer um tipo de experimento. Por exemplo, se você quiser detectar ela diretamente, botar a matéria escura está em todo espaço, espalhada. Você coloca um grande detector, digamos um grande tanque de xenônio, e espera ela passar por ali, e quando ela passar, ela dá um sinal e você detecta. Então é esse caminho aqui, que é o espalhamento de matéria usual e matéria escura, dando matéria usual e matéria escura, porque é o espalhamento. Ou você pode procurar indícios da aniquilação da matéria escura em partículas do modelo padrão, que você pode observar ligeiras diferenças na distribuição de partículas do modelo padrão digamos, no espaço. Ou você pode tentar produzir ela em laboratório. Você pode colidir partículas do modelo padrão e dar origem à matéria escura. E é isso que a gente faz nos colisores, nos aceleradores de partículas como o LHC. E é sobre isso que eu vou falar. Um rápido porém aqui sobre a chamada detecção direta, que é quando você coloca um grande detector e tenta fazer com que a matéria escura interaja ali e pescar esse sinal, é que você tem um monte de experimentos tentando detectar isso, todos eles tentando depender todos eles têm uma certa sensibilidade dependendo da massa da matéria escura. Tem detectores mais focados na matéria escura mais leve, alguns focados em matéria escura mais pesada. E até agora não há indícios concretos de detecção de matéria escura, exceto por um resultado relativamente interessante que saiu agora em junho. Então, até agora essa afirmativa é válida. Esses plots aqui talvez estejam um pouco desatualizados, mas até agora essa afirmativa é válida. Não foram detectados indícios de matéria escura, porém tem uma certa anomalia no detetor Zino 1T. Então, verifiquem aí depois esse artigo que está linkado aqui embaixo. Agora, eu falei para vocês, Thiago,
primeiro, o modelo padrão pode dar um candidato a matéria escura para a gente? E a resposta é não. Ele não tem nenhuma partícula que atende todos aqueles requisitos. O neutrino, ele é o que mais se aproxima, mas mesmo assim, como o neutrino é um férmion de spin meio, ele é muito leve para poder ser para poder atender aqueles requisitos. Então tem que ser uma física além do modelo padrão. E física além do modelo padrão é um playground. Tem um monte de gente trabalhando em um monte de teorias interessantes, em metateorias. E tem diversos níveis aos quais você pode tentar atacar esse panorama aí de novas teorias. Então, esse slide aqui eu roubei do Tintight, que é uma sumidade aqui do estudo de matéria escura. E a ideia é que você pode tentar descrever uma possível nova física em diferentes níveis de detalhe. Você pode, por exemplo, tentar parametrizar toda a sua teoria por uma única escala efetiva, e aí você tem você está nesse lado aqui, que são as teorias menos completas, as chamadas teorias de campo efetivo. Você pode tentar montar umas teorias meio brinquedos, onde tem poucas partículas e a teoria em si ela não é completa, ela não é renormalizável, ela não tem previsões bem definidas, mas pelo menos te dá uma luz de quanto que você vai buscando. E você tem modelos completos, teorias completas, que são absolutamente são renormalizáveis, tem todas as previsões, tem uma fenomenologia extremamente detalhada, que estão aqui nesse outro extremo. Claro, isso aqui é um contínuo. Antigamente, ou pelo menos no primeiro run do LHC, de 2010 a 2012, o LHC se focava muito em teorias de campo efetivo. O único detalhe é que foi logo mostrado que, para as energias que o LHC atinge, teorias de campo efetivo começam a ficar um pouco inválidas. Então, foi feita uma escolha de passar para modelos simplificados. E isso é o atual estado da arte em termos de busca experimental. Nós nos guiamos por modelos simplificados, em geral, e existem certos grupos que trabalham com buscas em modelos completos. O caso clássico, por exemplo, são os grupos que se focam na busca de supersimetria, de indícios de supersimetria. Oi, Tiago. Exatamente mais ou menos essa pergunta que o Farinal estava fazendo. Qual será o foco do LHC agora no contexto de Dark Matter? O foco do LHC agora, no contexto de Dark Matter, continua sendo a busca de matéria escura baseado em modelos simplificados. Existe um grupo chamado Grupo de Trabalho de Dark Matter no LHC, que é um pessoal teórico com algum input experimental que tenta definir parâmetros, modelos benchmark, modelos padronizados que servem para guiar as buscas dos experimentos. Certo. Então, como é que funciona isso no LHC? No LHC, lembra quando eu falei que a matéria escura tem que ser estável, ou pelo menos de vida longa o suficiente? Para a gente forçar ela a ser estável, nada melhor do que você dizer que ela tem uma certa simetria, que ela é a partícula mais leve que apresenta uma determinada carga daquela simetria. Então, o que isso implica? Isso implica que se você tem só uma matéria escura, ela não pode decair, porque senão ela não tem para onde passar a carga da simetria. É da mesma maneira que, por exemplo, o elétron não pode decair, porque ele não tem para quem passar a carga, porque ele é mais leve. E ela só pode ser produzida em pares.
se você começar sem a carga da matéria, sem a matéria escura no começo, você tem que produzir ela em par de matéria antimatéria escura. E como você está nas energias do LHC, você tem que botar um mediador explícito. Então funciona mais ou menos como nesse diagrama aqui. Você precisa produzir uma partícula nova que aí decai em um par de matéria escura. O único problema de matéria escura é que ela não interage, então você não observa ela diretamente. Então, quando a gente procura ela no LHC, a gente procura esse tipo de diagramas onde você tem matéria escura e algo mais. Então, pode ser, por exemplo, aqui um gluon, um par quark-antiquark, um bóson de Higgs, um par de tops. Você sempre procura a matéria escura mais alguma coisa. Como você não observa ela no detector, isso leva a um sinal que a gente chama de desbalançamento do momento transverso. Que tem esse símbolo aqui, PTMIS, que a ideia é que você soma o momento de todas as partículas que você encontra no detector e você tem conservação do momento, certo? Então, se você começa de uma situação onde uma colisão que tem momento total zero, porque tem um feixe de energia vindo de um lado e um outro feixe de partículas da mesma energia vindo do outro, você espera que o momento total seja zero também depois da colisão. Mas aí você vai lá e não observa isso. Você observa um desbalanceamento. Por quê? Porque tem uma partícula que você não conseguiu detectar. E que é esse par de partícula aqui. E, claro, na verdade, o momento se conserva. Então, o que está acontecendo é que ela está recuando contra esse outro objeto aqui, como esse gluon, esse par quark-antiquark, esse Higgs, etc. Isso daqui é uma visão extremamente simplificada do que acontece. E dentro desse contexto de modelos simplificados. Mas, de novo, existe um mundo de modelos que tem parâmetros que tem possibilidade de candidatos à matéria escura. Então, eu não vou falar sobre nada disso, mas eu vou falar aqui sobre o que eu não vou falar. Eu não vou falar de decaimento de cascata, que é uma coisa que é muito comum em modelos supersimétricos. Eu não vou falar do caso particular, onde além da matéria escura você tem outras partículas que podem ou não ter vida longa também, e aí você tem sinais super especiais no seu detector. Eu não vou falar de buscas onde você, ao invés de focar na matéria escura, você foca só na produção desse mediador aqui. Tem um mundo disso aqui. Então, só lembrando que você teria que tentar seguir tudo isso. Tiago, você poderia explicar para os estudantes o que é Missing Energy e momento transverso? Claro. Obrigada. No LHC, o momento transverso, os feixes, os detectores do LHC, eles têm uma simetria cilíndrica, tá? Eles são como grandes cilindros, grandes latas de óleo, e os feixes eles entram ali pelo eixo e colidem bem no centro do detector. Devido ao fato de que prótons são elementos complicados, é meio difícil você conseguir impor conservação de momento nesse eixo longitudinal do detector. Mas no plano transversal é relativamente fácil. Então, imagina que os feixes estão colidindo no eixo V. É difícil você impor a conservação do momento no eixo Z. Mas nos eixos X e Y é fácil. Então, você trabalha só nesse plano XY, que é o chamado plano transversal. E, claro, você aplica a conservação do momento nos três eixos separadamente. Então, toda aquela conversa que eu falei sobre colocar o plano, sobre colocar
impor a conservação no momento, você faz exclusivamente no plano transversal. No plano transversal, o seu momento inicial é zero, então o seu momento final também tem que ser zero. E nesse plano, nesse plano transversal, quando você calcula todas as partículas que você... Quando você calcula o momento de todas as partículas que você encontrou, você gostaria que fosse zero também, mas às vezes não é. O fato de que às vezes não é o chamado momento transversal faltante. Eu tenho uma imagem depois que vai ajudar. Bom, se vocês me permitem, então, só que fazendo um pouco de propaganda, no LHC você tem um grupo de trabalho de matéria escura, que ele dá certas recomendações para como é que a gente deve seguir as nossas buscas, seguir as nossas buscas. Então, eles fazem esses modelos padronizados que todos os experimentos tentam usar para poder guiar as suas buscas e para poder comparar resultados entre si e com os experimentos de detecção direta. Ok, eu falei um pouco de Large Hadron Collider e tal, mas eu acho que seria interessante a gente falar um pouco mais detalhadamente. O grande colisor de hadrons. Então, qual que é a ideia? Você tem nuvens de prótons aceleradas a uma energia de 7 teraelectronvolt, que é 7 vezes 10 a 12 eletronvolts, certo? Cada um dos feixes. Não foque em todos os números aqui, mas foque apenas em duas coisas. Primeiro, os prótons eles vêm em nuvens. Essas nuvens estão se movendo, se você fizer a relação relativística, essas nuvens estão se movendo a 99,9% da velocidade da luz. Então, a gente pode aproximar que elas estão se movendo à velocidade da luz e pronto. Dentro de um feixe, a gente tem dados de 2.800 desses grupos de prótons, com 10 elevado a 11 prótons em cada grupo. Por que isso? Porque a gente quer o máximo de colisões de próton possível quando a gente colide esses feixes. Então, você tem que ter muitos prótons e muitos grupos de prótons. Tem um problema muito grave que, para conseguir colocar todos esses prótons aqui dentro e manter a estabilidade do feixe, é difícil. Então, você tem que fazer um meio termo ali entre conseguir colocar entre o que você consegue fazer. No LHC, a distância entre dois desses grupos é 7,5 metros. A gente fala que é 25 nanosegundos, porque eles estão se movendo efetivamente à velocidade da luz. Isso quer dizer que a cada 25 nanosegundos, um desses grupos aqui colide. E cada uma dessas colisões é um evento importante que a gente gostaria de tomar os dados e analisar depois. Só que se você inverter esses 25 nanosegundos aqui, então 1 a cada 25 nanosegundos dá 40 MHz. 40 milhões de colisões por segundo. Mas isso cada vez que um dos grupos bate no outro. O que eu vou mostrar para vocês é que dentro de cada um dos grupos acontecendo, você tem, cada um dos grupos cruzando, você tem mais de um próton batendo em outro próton. Então, cada vez que esses grupos se cruzam, é um apocalipse, efetivamente. Você tem um monte de dados sendo tomados. Por que você precisa de tanto? Porque a chance de efetivamente você ter um evento interessante é muito pequena. Desculpa, cliquei aqui. Por exemplo, a produção de... Hoje em dia, o Higgs já é bem encontrado, esse slide é velho. Mas a produção de algo como SUS ou matéria escura é uma chance de 1 em 10 a 13. Então, você precisa de muitas colisões. Se você não tiver todas essas colisões, em vez de a gente ter encontrado o bóson de Higgs, por exemplo, em 2012,
você ia demorar 10 vezes mais, 30 vezes mais, ninguém tem tempo para isso. Por partes. Primeiro, Large Hadron Collider, ele é grande. Por que ele é grande? É só porque grande é melhor? Não, tem um motivo. Mas, de fato, ele é grande. Então, aqui você tem a foto aérea, que a gente põe em todos esses talks, e você tem os 4 experimentos principais. O Atlas aqui perto do laboratório principal, o Alice, o LHCb nas cidadezinhas do lado, e o CMS aqui na outra ponta. Eu trabalho aqui na colaboração CMS. Para a escala, vejam que isso aqui do ladinho direito é uma pista de aeroporto. Tá? E aqui você tem uma foto interna. Por que ele tem que ser grande? Vocês sabem a resposta. É eletromagnetismo. É radiação síncroton. Quando você tem partículas aceleradas e você quer fazer elas darem a volta, elas irradiam. Isso é um círculo, você consegue calcular isso. É radiação síncroton. E é essa fórmula aqui. Então, se elas perdem essa energia, você está perdendo a energia do seu feixe, não é isso que você quer. Então, o que você faz? Ou você aumenta a massa da partícula, mas efetivamente você troca a partícula, ou você aumenta o raio. E no caso do LHC, a gente fez as duas coisas. A gente pega uma partícula pesada, que é um próton, e a gente usa um acelerador grande pra caramba. Se fosse, em vez de um próton, um elétron ou um elétron ou um pósitron, aí a gente não conseguiria chegar a toda essa energia de 7.000 GeV. A gente chegaria mais ou menos a 100 GeV. Note-se que radiação síncroton é ruim para a gente porque a gente quer fazer colisão de partículas. Mas ela é útil por si, tá? Então vocês viram aí agora que tem o Sirius aí em Campinas, que é um síncroton de elétrons, só que o objetivo deles não é fazer colisão de partículas. O objetivo deles é usar os fótons da radiação síncroton para fazer estudos de materiais. Então, é ruim para a gente no LHC, mas é uma coisa útil em si. Então, já resolvemos a parte do Large. E o Hadron? Hadrons são estados ligados complicados de partículas chamadas quarks e gluons. E a ideia é que se você conseguir colidir os hadrons a altas energias e de maneira mais ou menos frente a frente, você consegue, na verdade, colidir as partículas elementares que estão dentro deles, com quarks e gluons, e produzir eventos de altas energias. E justamente devido a essa colisão, lembra aquilo que a gente falou sobre o momento transverso? Nesse caso aqui, quando você consegue fazer essa colisão entre os partos que tem dentro os partos que tem dentro dos hadrons, você consegue produzir estados finais com um grande momento transversal. Então é uma maneira da gente estudar a física de altas energias. Se você tiver baixas energias, ou se você tiver uma colisão meio de lado, então isso não acontece. Você tem os hadrons interagindo como um todo. E, finalmente, colisor. Por que você quer que ele seja um colisor? Porque você ganha um fator de energia relativística. Se você fizer a conta aí da energia de dois feixes colidindo, então, se você tiver uma colisão de um feixe B com uma partícula em repouso A, mesmo que você ponha, por exemplo, um feixe a 450 GeV, como esse cara tem repouso, a energia disponível para a colisão vai com a raiz quadrada da energia desse feixe aqui. Então, vai como, no caso, acaba sendo, sei lá, 29 GeV, que é muito menor do que os 450 que você se der o trabalho de acelerar. Por outro lado, se você conseguir colidir os dois feixes, então você tem toda a energia total suficiente à soma das energias, que é uma ordem de grandeza maior aqui. Então é interessante você colidir um feixe com outro feixe. Qual que é o problema? O problema é que se você colidir uma partícula com um alvo sólido, é muito mais fácil porque o alvo sólido é muito mais denso. Tem fatores aí do número de Avogadro
por metro cúbico, enquanto no LHC, o feixe em si ele é concentrado, mas o próton é pequenininho, né? Então, você tem da ordem de 1 próton por metro cúbico, é que está todo mundo concentrado num espaço muito pequeno. Então, é por isso que a gente precisa de colisores hadrônicos, como no caso do LHC, para poder estudar a física de altas energias e para poder estudar aqueles diagramas que eu mostrei para vocês, que são os diagramas de produção de matéria escura, supondo ali os modelos simplificados. Isso aqui eu vou passar meio rápido, mas a ideia é que para você produzir um número de... para você poder produzir um número razoável de colisões num tempo pequeno, ou seja, para essa taxa de colisões por tempo ser alta, você depende de uma característica do acelerador chamada luminosidade, que tem uma fórmula complicada, mas a ideia é que você quer apertar os feixes de maneira a deixar eles bem concentrados no seu ponto de interação. Porque aí aumenta a chance de você ter uma colisão. Tem a fórmula aqui que mostra isso, mas não é o caso da gente ficar passando por isso. Eu só gostaria de chamar atenção para vocês que, de novo, se você pode pegar a fórmula e fazer a conta, mas instintivamente, se você aperta os feixes para ir colidir eles, existe uma chance de que mais do que dois prótons se encontrem, mais do que um par de prótons se encontrem. E isso está relacionado com a física, está relacionado com a chamada seção de choque inelástica, seção de choque total do próton. E a ideia é que você acaba tendo mais de uma colisão em cada uma das vezes que os grupos de prótons se cruzam. De novo, nós queremos isso, porque se você for produzir uma colisão por vez, você demora muito tempo para acumular o número de colisões suficientes para poder estudar um processo raro, que tem uma chance de 1 em 10 elevado a 13 para acontecer. O preço que você paga é que elas acontecem simultaneamente, como, por exemplo, nessa imagem aqui. Então, você tem que meio que desemaranhar o que está acontecendo aqui para encontrar qual é a colisão que você está interessado. Aqui embaixo você tem uma distribuição do número de colisões por cruzamento. E você vê que é uma distribuição com média aqui, mais ou menos por volta de 34, mas você pode ter até 70 colisões acontecendo ao mesmo tempo. Isso é um problema que não é novo na LHC, já foi visto em outros experimentos, claro, mas na LHC a coisa ficou muito, muito, muito complicada. E, claro, quando você produz essas colisões, você tem que analisar o que acontece. Então, é para isso que você tem os detectores. Existem 4 grandes experimentos no LHC, Atlas, CMS, LHCb e ALICE. LHCb e ALICE são experimentos de propósito específico para estudar determinados fenômenos físicos. LHCb para estudar a física dos átomos B e violação do CP. ALICE para estudar física dos íons pesados e plasma de quarks e gluons. Mas os experimentos mais focados em busca de matéria escura são o Atlas e o CMS, que são experimentos de propósito geral. Então, o que eles são? Eles são uns instrumentos gigantes de múltiplas camadas, onde cada camada é especializada em analisar um determinado tipo de partícula. Eles são de propósito geral. Eles estão ali para analisar todas as colisões da melhor maneira possível. Você tem aqui as fotos, você vê aqui bonequinhos de pessoas para dar escala do negócio. E eles estão equipados com detectores de partículas carregadas para medir o momento delas, detectores de calorímetros para você poder medir a energia das partículas, detectores especializados em muons. A ideia desses detectores
entre aspas, como se fosse tirar uma foto de todas aquelas colisões que acontecem. Mas lembra que elas acontecem a cada 25 nanosegundos. Então, é um trabalho complicado. Então, dado todo esse preâmbulo, agora a gente pode começar a palestra, certo? Como é que eu uso tudo isso para procurar por matéria escura? Antes eu tenho que fazer um disclaimer aqui, tá? Eu não estou falando em nome das colaborações, tá? Eu sou parte da colaboração CNS, mas eu estou falando aqui como um civil. A primeira coisa que você tem que fazer é tomar os dados, certo? Então, lembra que você tem um momento transverso faltante? A ideia é justamente que você reconstrua os eventos. Então, encontre os eventos que têm energia transversa faltante e salve só eles. A gente não consegue salvar todos os eventos, porque tem muito evento acontecendo muito rápido. A gente não tem computador nem disco, nem alunos de pós-graduação suficiente para poder analisar todos os eventos. Então, o que a gente faz é fazer uma pré-análise rápida e escolher só os eventos que a gente está interessado. Por exemplo, eventos que têm essa assinatura de momento transverso faltante. Isso é complicado, porque você tem que fazer isso mais ou menos online, enquanto os eventos estão sendo tomados. Então, você sacrifica um pouco da precisão da sua medida de momento transverso faltante para poder tomar os dados. Mas depois você vê que você cometeu certos errinhos. E aqui essas imagens, elas são uma medida da eficiência de quanto que você errou. Então, para altos momentos transversos, como, por exemplo, digamos, acima de 250 GeV, você não erra quase nada, enquanto para momentos transversos mais baixos, a situação fica mais complicada. A reconstrução do momento transverso faltante, ela é extremamente complicada, porque lembra que você está tentando reconstruir todas as partículas, somando o momento de todas elas e tentando ver se anula e dá zero. E não dá zero. Por que não dá zero? Primeiro porque, de fato, mesmo no modelo padrão, você tem processos, como, por exemplo, Zen neutrinos, que têm momento transverso faltante real. Então, você tem aqui, por exemplo, nesse histograma azul. Para momentos transversos mais baixos, você tem o efeito de erros de medida. Então, às vezes, você mede errado o momento das partículas. É normal, você erra um pouco para cima e para baixo, e quando você soma todas elas, e todas elas você erra um pouquinho, no final você tem um erro. Acontece. Então, você tem isso, e você tem desastres. Às vezes, um pedaço do seu detector falha, ou seu software tem um bug, ou qualquer coisa errada acontece. Então, você tem que... Se você fizesse se você só tomar os dados, você tem uma distribuição meio bizarra, que são esses pontinhos brancos aqui. Mas você tem que fazer uma limpeza, e aí você tem os pontinhos pretos, e com essa limpeza você vê que, de fato, bate com o esperado pelo modelo padrão, que são esses histogramas coloridos aqui. E você vê que para altos valores do momento transverso, você tem, por exemplo, uma boa eficiência de reconstrução aqui, próximo de 1. Tiago, uma pergunta do Técio. Pois não. É possível que a seleção de apenas uma pequena porção dos eventos gerados cause algum tipo de viés estatístico? E a resposta é que sim, é possível. E justamente por isso que a gente faz essas vou botar 2 aqui. É justamente por isso que a gente faz essas curvas aqui, para estimar o viés estatístico. Então, você sabe que se você está numa região de, digamos, 300 GV de momento transverso faltante, essa eficiência de seleção é 99%. Então, sim, você tem viés, mas você tem um limite nesse seu viés, que é quanto? Da ordem de 1%. Então, tudo bem, você leva isso com uma incerteza sistemática. Uhum, Faz sentido? claro. Uhum.
Então, a segunda coisa é, ok, Thiago, mas então você me falando que beleza, só tomar os eventos de momento transversal faltante e beleza, é matéria escura? Não, é claro que não. Porque tem eventos, tem processos do modelo padrão que também produzem momento transverso faltante, como, por exemplo, os endoneutrinos. Mas outras coisas também. Por exemplo, o W, endem-lepton-neutrino, Thiago, mas e o lepton ali? Mas às vezes você perde o lepton. Às vezes o lepton vai num lugar onde está quebrado, ou a eficiência de reconstrução um pouco menor, ou vai numa parte que não tem detector. Então acontece. Ou eventos com 2 bósons, ou eventos de TT barra, semileptônico, que aí é parecido com o W. Além de tudo, às vezes você mede errado, como eu falei. Então você tem eventos onde você acha que tem um momento transverso faltante, mas não tem. Então você tem que levar isso em conta. E isso que eu falei, uma parte do seu detector pode não estar funcionando direito, o seu software pode estar bugado, você pode ter condições ambientais ruins. No LHC a gente não chegou nesse nível de precisão ainda. No LEP, eles tinham que corrigir efeitos no acelerador relacionados à passagem do trem, a fases da Lua. Era um negócio meio bizarro. Mas se você conseguir medir todos esses backgrounds de modelo padrão, aí é só uma questão de você fazer a comparação dos dados observados com a previsão do modelo padrão, que são esses histogramas aqui. E se você vê alguma discrepância, você fala, isso pode ser matéria escura. Como é que você acessa esses processos do modelo padrão? Primeiro você faz a conta, e depois você faz a conta, lê e usa o computador, simula, faz um Monte Carlo. Então, como isso é feito hoje em dia, você tem uma série de pacotes para simular a interação de altas energias, para fazer o chamado chuveiro de Parton, de hadronização. Depois você tem pacotes para simular o detector, a eletrônica do detector. E aí você tem uma amostra de dados que te dá como seria o sinal esperado do modelo padrão apenas no teu detector. E, claro, você faz a mesma coisa para os seus sinais de matéria escura. E a ideia é ver se os dados que você observa são mais compatíveis só com o modelo padrão ou com o modelo padrão mais a matéria escura. Mas o ponto é, as seções de choque são muito menores do que o de matéria escura, são muito menores do que os outros processos de modelo padrão. Então, você não pode simplesmente olhar. Você tem que escolher e separar os seus eventos de uma maneira dizendo que quero só olhar eventos que tenham tal e tal característica. Por exemplo, se eu tivesse, ao invés de buscando matéria escura, procurando o bóson Z, eu sei exatamente que eu tenho que procurar 2 leptons de sinal oposto, 2 leptons de alto momento, com sinal oposto, mesmo sabor, e com no máximo invariantes mais ou menos daquele tipo. É fácil. Aí eu vejo aqui, achei o Z. Outras buscas são mais complicadas. Por quê? Porque tem um monte de fundos complicados e eu tenho que tentar inventar umas variáveis difíceis de lidar, como por exemplo isso aqui, e tentar encontrar como é que os eventos se distribuem nessas variáveis. Aqui eu faço um pouco de propaganda rápida do machine learning, que hoje em dia, às vezes, você não precisa muito se preocupar em inventar uma variável nova, como, por exemplo, a massa transversa do W. Hoje em dia, às vezes, você pode simplesmente jogar o problema na mão do computador e fazer o machine learning. Então, você pode simplesmente dizer que essa variável é o output a saída de uma BDT. Mas, em geral, você vai ter essa série de variáveis e você vai ter que selecionar os eventos que obedecem aqueles critérios. Então, por exemplo, se você está procurando matéria escura, você vai querer um alto momento transverso alto e
um momento transverso faltante alto e alguma outra coisa contra a qual ele está recuando, que é o que a gente chama de X. Qualquer coisa. Então, é o que a gente chama de análise mono-X. Esse X pode ser qualquer coisa. Então, se você tiver um jato hadrônico, essa é a análise de monojato. Pode ser monojato, monofóton, mono-Z, mono-W, mono-Higgs, monotop. O céu é o limite, depende do que você está interessado e do modelo que você está procurando. E essa aqui é a imagem que eu falei. Então, se você vê aqui, no longitudinal não importa, mas se você projetar esse jato aqui de energia, no momento de hadrons, no plano transverso, você vê que só tem ele aqui para esse lado e parece que está desbalanceado. Por quê? Porque, na verdade, aqui na setinha verde, é para onde está apontando o desbalanço, o que implica que provavelmente tem uma partícula que não foi observada, que escapou por aqui em algum lugar, mas no plano transverso, nesta direção. Então, a ideia de fazer análise é que você selecione. Então, se eu quero uma partícula se eu estou fazendo uma busca de monojato, eu quero um momento transverso faltante alto, um jato hadrônico com bastante energia, os dois mais ou menos recuando um contra o outro. Eu só tenho 2 comentários aqui. O primeiro é que você tem que você tem que otimizar isso para tentar separar o máximo possível o seu sinal dos seus fundos de modelo padrão. Mas você tem que fazer isso, o que a gente chama de estudo cego. Você quer evitar o chamado viés de observador e o chamado viés de confirmação. Então, você faz essa otimização utilizando sua simulação. Você não quer olhar nos dados finais até você falar, ok, então essa é a minha análise. E a segunda coisa é que você tem que tomar cuidado, porque cada um dessas seleções, desses cortes que você faz, ele pode enviesar a sua análise. Então, você tem que tomar um cuidado para só colocar os cortes que têm um efeito marginal grande, que valham a pena efetivamente. Tiago, uma pergunta do Farinaldo. Não seria esse termo mono-X misleading, uma vez que essas buscas muitas vezes envolvem mais de um jato, etc.? Seria. Efetivamente, ele seria misleading. Mas é o jargão da área que ficou. Mas o Farinaldo obviamente está certo. A terceira coisa é que, ok, então agora eu tenho os meus finais simulados, eu tenho os meus fundos simulados e eu tenho a minha análise. Agora é só olhar os dados e comparar com simulação, certo? Errado, porque você não confia na sua simulação. Você não pode confiar 100% na sua simulação. A sua conta pode estar errada. Lembra, você só faz ela até leading order, ou next to leading order. A sua simulação do detector pode estar meio ruim. A sua simulação da eletrônica pode estar meio ruim. Então, normalmente o que você faz é definir certas regiões de controle que você sabe que não tem sinal ali, mas que os seus fundos de modelo padrão são semelhantes aos que você espera são semelhantes aos que você espera na sua análise de verdade. E aí lá você compara a sua simulação com os seus dados e tenta corrigir a sua simulação da melhor maneira possível, para que ela realmente represente o que você espera na sua região de sinal. Fazendo a analogia óbvia, né, em tempos de Covid, você tem que ter, para você testar a sua vacina, você também tem que testar um placebo. E o que são essas regiões de controle? Então, por exemplo, se você está procurando um monojato, então um jato mais energia transversa flotante, você pode olhar também regiões onde você tem um lepton mais um jato, ou 2 leptons mais um jato, ou um top mais um jato.
E nessas regiões, então aqui, por exemplo, estou fazendo propaganda do Atlas, você pode comparar os seus dados com a sua simulação e tentar corrigir a sua simulação para que essa, como é o nome disso, meu Deus? Concordância seja ótima. E aí você carrega esses fatores de correção para dentro da sua medida na análise em si. Claro, quando você faz essa comparação entre os dados de background, você, em teoria, está querendo responder uma questão relativamente simples, certo? Mas será que os meus dados são suficientemente diferentes do meu fundo previsto para que eu possa excluir a hipótese nula? Tá? Tem tratados de estatística tentando atacar essa questão. Tá? Então, hipótese nula é modelo padrão, hipótese alternativa é dizer, não, existe sim uma matéria escura com uma dada seção de choque. Só que você tem um monte de problemas, você tem parâmetros que na sua análise que têm incertezas, como por exemplo a luminosidade, a escala de energia dos jatos, incertezas teóricas que você não conhece muito bem, como a densidade partônica, e você tem que lidar com isso de alguma maneira. Você tem toda uma caixa de Pandora aí, que é estatística bayesiana versus frequentista. Eu só vou falar isso, mas não vou entrar no detalhe. Na LHC, a gente tem uma descrição mais ou menos padrão, que é o uso da razão de verossimilhança perfilada, Profile Likelihood Ratio, e o chamado critério CLS, para corrigir os nossos testes estatísticos quando o experimento não tem sensibilidade suficiente a um dado final. A ideia é que você observa os seus dados e diz, olha, se existisse matéria escura, eu estaria observando um desvio muito maior do que o que eu estou vendo nos dados. Então, a matéria escura não existe, mas não existe para aqueles parâmetros, por exemplo, aquela massa e aquele modelo aquela massa de mediador, aquela massa de matéria escura, aquele acoplamento. Então, isso aqui está excluído com algum nível de confiança. E aí você repete isso para diferentes massas de mediador, massas de matéria escura, você faz os parâmetros que você quiser e você vai excluindo, de novo, a um determinado nível de confiança, regiões do espaço de parâmetros para aquele dado modelo. E aí você pode, por exemplo, comparar com os experimentos de colisão, de detecção direta. Conclusões. A busca por matéria escura é um dos próximos objetivos da LHC. A gente tem um grupo de trabalho que ajuda a gente com sugestões e diretivas. E nós estamos aqui... aqui ficou errado o bullet, tá? Nós temos capacidade temos resultados comparáveis com os de buscas diretas e estamos trabalhando na análise dos dados do RAM2, que teve aqui de 2015 a 2018, 150 inverso centobarn coletado, é um dataset lindo. Então, estamos trabalhando pesado nisso. E no futuro, no RAM3 vamos ter mais 150 inverso centobarn, que vai trazer o total para 300. E depois disso nós vamos fazer um upgrade, o High Luminosity LHC, que vai complicar a vida, porque o PyLab vai aumentar para cerca de 200. E eu passei muito rápido, mas um dos principais problemas é que a medida do momento transversal faltante vai se tornando cada vez mais difícil quanto maior o PyLab. Então isso quer dizer, mas por outro lado, como a gente vai ter mais PyLab, vai ter mais luminosidade, vai ter mais dados, chegando aí a 3.000 inverso centobarn. Ou 4, dependendo de se você acredita no cenário final ou não. Então, tem exciting times ahead. E é isso aí, gente. Obrigado pela atenção e fico aberto aqui para perguntas. Tiago, muito obrigada pelo excelente seminário, foi bem didático.
Eu queria começar com uma pergunta justamente dessa parte final. O que o upgrade do LHC e o atual e os próximos podem trazer de bom para a física de matéria escura, por exemplo? Uma quantidade 20 vezes maior de dados. Uhum. Que quanto mais dados, melhor a análise estatística que a gente consegue fazer. E maior a chance da gente observar eventos muito, muito raros, como, por exemplo, produção de matéria escura. Uhum. Certo. Farinaldo, você tem alguma pergunta? Estou vendo que você está com a câmera aberta. Tem uma pergunta. Tiago, eu queria saber se o teu grupo aí pode fazer buscas independentes por modelos de matéria escura, diferente daqueles que são os benchmarks lá do fórum de matéria escura. Podemos. Eu bati na tecla aí do fórum porque eu gosto de fazer propaganda deles. Mas as pessoas do CMS, elas têm total liberdade científica. Se eu quiser procurar um modelo de matéria escura, um modelo de supersimetria ou qualquer coisa, eu posso. Eu tenho total liberdade de procurar o que eu quiser nos dados. Claro que eu tenho que convencer as outras pessoas do grupo de que da colaboração de que publicar um artigo sobre aquilo é uma boa ideia. Outra pergunta, Beleza. outra pergunta aqui do Técio. Ele pergunta, no contexto de matéria escura, existem outros tipos de busca além da monojet? Sim. Eu também falei nisso, passei bizarramente rápido. Mas justamente eu bati na tecla do monojet porque ela é fácil, mas você pode não. Cadê a página escura? Aqui, certo? Monojet seria, por exemplo, esses dois diagramas de cima. Esse aqui também vai. Mas você pode procurar, por exemplo, mono-Higgs, monotop, mono-Z leptônico, mono-W leptônico, monopar de tops. Isso aí é a crítica do Farinaldo. Como assim monopar, Thiago? Pois é. Pronto, é isso. Então, outra pergunta, quais as melhorias ou quais as vantagens e desvantagens que usar ML na busca no LHC pode trazer? A vantagem é que o ML ele é muito poderoso, certo? Então o ML inventa umas variáveis de busca, por exemplo, tá? Que são extremamente poderosas, que é um negócio que, obviamente, a gente nunca ia imaginar, porque é sempre uma expressão não linear complicada. Se você fosse abrir uma variável de ML, seria a tangente hiperbólica de não sei o quê com a soma do quadrado. É um negócio que não... Mas o bom do machine learning é que ele encontra isso. E a desvantagem disso é justamente que essa variável não tem uma interpretação física muito óbvia. Então, é sempre nesse sentido em particular, não tem interpretação física muito óbvia, mas não, em geral não tem interpretação física e acabou. Mas então é um pouquinho de caixa preta nesse sentido. Você tem uma expressão matemática que cospe um negócio que você não sabe o que é. Então, você tem que tomar muito cuidado com validar o uso disso. Então, por exemplo, quando você usa uma expressão de machine learning, você quer validar que aquilo está funcionando bem nos dados, em regiões de controle. Você toma mais cuidado ainda do que você normalmente faz até com variáveis normais. Tem também a desvantagem sociológica, é claro, de que o que acontece é que a gente acaba treinando os estudantes em machine learning, aí o Google pega e leva eles embora, porque o Google paga 10 vezes mais salário. Bom, eu tenho uma pergunta. Tiago, assim, naquelas curvas de exclusão que a gente normalmente vê, quando faz a comparação de detecção direta com collider e tal, e vê a complementaridade, o uso de machine learning vai, no final das contas, assim, melhorar aquela curva de exclusão dos colliders
Por o quê? Por um fator de 2, um fator de 4? Como é isso? Como é que a gente pode Fator de quantificar isso? 4 é dureza, né? Não. Vamos lá. Essas curvas vão melhorar aí por um fator de 10%, 20%, talvez, sabe? Não, não é tão assim, não, mas 10% ou 20% é um negócio significativo já. A gente gastou bilhões de dólares para fazer o Collider, tem que extrair o máximo desses dados, né? Não pode deixar as coisas na mesa. Uhum. Tem mais alguma pergunta para o Tiago? Se não, eu tenho mais uma pergunta. Para finalizar, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre o Sprace, sobre o AI2 e as oportunidades que isso pode trazer, talvez, para os estudantes. Claro. Obrigado por levantar a bola para mim. Então, o Sprace é o São Paulo Research and Analysis Center. Então, nós somos um grupo aqui de São Paulo que, no momento, estamos em 2 universidades, na Unesp e na UFABC. E nós somos um grupo de física experimental de altas energias, mas nós temos aí, como é o nome disso? Offshoots. A gente tem aí iniciativas irmãs, porque física de altas energias é um negócio que se presta naturalmente à interdisciplinaridade. Então, nós temos pessoal trabalhando em computação, pessoal trabalhando em machine learning, pessoal trabalhando em instrumentação científica, hardware. O AI2 é um desses offshoots, é o Instituto Avançado de Inteligência Artificial, e já é uma instituição que se descolou do Sprace, mas, no fundo, tem muita gente que ainda está nos dois. Eu, por exemplo, estou nos dois. E o AI2 ele é mais focado na área de inteligência artificial em geral, incluindo física de altas energias, que é, por exemplo, aí o meu caso. Nós temos vagas e interesse para estudantes, pós-docs, e interesse em colaborar com literalmente todo mundo. Então, falando do Sprace, nós somos parte da colaboração CMS e temos, com sucesso aí, estudantes que têm vindo, mesmo, digamos, de outras áreas, da física, mas alguém que fez iniciação científica em uma área não correlata, mas que veio com sucesso trabalhar com a gente, fazer mestrados, doutorados, pós-docs, e saíram por aí, estão aí fazendo física de altas energias pelo mundo com bastante sucesso. Então, queremos vocês, precisamos de vocês. Muito legal. Clarissa, seria bom só perguntar rapidinho, só pegando o gancho dele, falar, Tiago, como os estudantes podem chegar ao grupo, exatamente, assim, qual o processo de admissão? Chegar ao grupo, em geral, eu sugeriria clicar aqui no link e mandar um e-mail se apresentando e marcando uma conversa, ou aproveitando aqui que nós estamos aqui, vindo diretamente conversar comigo. Bom, claro, não agora que por videoconferência, mas se a gente estivesse aí falando, era só chegar e falar comigo. Então, esse seria o primeiro passo sempre, e depois, para entrar como estudante aqui, de mestrado ou doutorado em física, hoje em dia o caminho é sempre o exame unificado e prestar admissão e se inscrever numa dessas universidades, na Unesp ou na UFABC, colocando depois que você conversar com a pessoa, claro, colocando o nome dela como orientadora, possível proposta orientadora. É mais ou menos esse o caminho das pedras. Ótimo. Tem mais uma pergunta do Davi? Professor, bom dia. A minha pergunta é referente a questão da detecção direta e indireta. Qual seria a diferença entre as duas? A detecção direta, você espera que essa matéria escura bata no seu detector e você, como é uma probabilidade muito pequena, mas existe, você espera observar esse sinal.
Então, é uma partícula de matéria escura batendo no seu detector e você espera. A detecção indireta, você espera que em algum lugar do espaço a matéria escura se aniquile com ela mesma e dê origem a partículas de modelo padrão. Então, deixa eu voltar um monte aqui. É justamente o caminho da esquerda aqui. A matéria escura se aniquila consigo mesma e dá origem a partículas de modelo padrão. E aí você observaria uma anomalia, no sentido de, por exemplo, se ela se aniquilar em elétron-pósitron, você observaria gozado. Tem mais pósitrons nessa região do espaço do que eu esperaria. É mais ou menos por aí a ideia. Você pode também pensar nisso de maneira cosmológica. Então, se a matéria escura teve alta aniquilação com ela, teve aniquilação no passado, cosmológico, então hoje em dia você teria sutis diferenças na distribuição de pósitrons ou elétrons. Ou qualquer outra partícula, esse é o exemplo, entendeu? Perfeito. Entendi. Só outra coisa. Uma outra questão, se eu puder ainda perguntar. Ok. A questão que você falou que a matéria escura, ela é esperado que ela não interaja com ela mesma, né, via colisões. Isso. Nesse sentido. Então como é que se daria essa aniquilação com ela mesma, portanto? Não, mas cuidado, não interaja, nada é zero, certo? Então você espera que ela interaja menos do que um dado limite. Então ela interage, mas interage pouquíssimo, e aí você está procurando esse pouquíssimo. Entendeu a ideia? Uhum. Tá bom. Obrigado, professor. Ok, eu acho que nós podemos finalizar por aqui, por hoje. Muito obrigada mais uma vez, Tiago, pelo excelente seminário. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço pelo privilégio. Agradeço a todos que participaram. E é isso. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Agradeço, professor. Boa tarde. Bom dia.